Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que Deus abençoe essa tarde de domingo maravilhosa. Amém. E a palavra que eu trago é essa do livro de João, capítulo 14, versículo 24. Jesus diz para os seus discípulos: Aquele que me ama guarda minhas palavras, pois a palavra que ouviste não vem de mim, e sim do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo ali, meu povo, o que dá para mim entender é que aquele que ama Deus e que ama Cristo Jesus como seu Salvador, guarda as palavras que Cristo tem ordenado, não vive em desobediência total. As pessoas têm pregado um evangelho que fala do amor, mas a gente não tem o amor do Pai. Como obedecer o Pai se o amor do Pai não está nele? Porque a palavra diz lá em Romanos que a partir do momento que você reinicia a sua vida dos pecados, você não vive mais na carne, você vive em espírito. Tem pessoas advertendo ser cristão, tem pessoas vendo visões, tem pessoas falando em língua, tem pessoas trazendo revelações, mas continua andando em desobediência aos olhos de Deus. E se você vê lá no livro de Isaías, eu não vou lembrar aqui o capítulo agora, mas Isaías diz: aqueles que falam da boca cheia de Deus, mas o coração está totalmente longe de Deus. Assim como nos dias de Jesus que existiu esquibras, hipócritas, que falava de Deus, trazia a revelação de Deus, e aquelas pessoas não viviam a Deus porque mataram Jesus Cristo, o Filho de Deus, mataram o inocente, o Salvador das nossas almas, que somos todos pecadores. E as pessoas hoje em dia não querem escutar a verdade, porque as pessoas estão interessadas em ter uma revelação que vai ganhar uma casa, que vai ganhar um carro, que vai ter uma família bem-sucedida. E a realidade do evangelho não é essa, minha gente. Desculpa eu falar quem tiver outra interpretação, mas não muda o meu pensamento, porque a palavra de Deus diz que as nossas bênçãos e riquezas estão no céu. Isso daqui passa. O apóstolo Paulo era bem-sucedido de vida. Quando ele conheceu a Cristo, ele se arrependeu dos pecados dele. E ele não viveu mais a vida de riqueza que ele tinha. Ele não viveu a vida de hipocrisia que ele tinha, de maldade, de arrogância. Paulo perdeu a cabeça, mas guardou a fé. E os meus irmãos estão pregando esse evangelho, distanciando as pessoas de Deus. Porque o anticristo, o inimigo, ele vai fazer coisas usando o nome de Deus, entendeu? E muita gente está aí pensando: ah não, que vem de Deus a benção terrena que passa. Lá em Mateus diz: não juntai tesouro aqui na terra, onde os ladrões e a traça comem. Jesus disse: buscais o reino do céu, que todas as coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas estão buscando o reino da terra, para que o reino do céu seja acrescentado. As pessoas continuam mentindo, continuam trazendo revelação aos homens, falando que Deus usa, os homens andando em pecado, andando em adultério, roubando, matando, se prostituindo. E estão nesse mundo, achando que está sendo usado por Deus. O diabo também usa. Vamos reiniciar os pecados, vamos reconhecer. Não é que é fácil a gente viver fora do pecado, não. É uma luta contra a carne, porque a palavra diz que o espírito combate contra a carne. Pessoas falando: ah, eu sou usada com Deus, por Deus, porque eu falo em língua, porque eu tenho revelação, porque eu tenho visões. Hipócritas. Mas não reiniciaram o pecado, continua traindo a esposa, continua roubando, continua matando, se prostituindo, usando droga e exaltando o nome de Deus. E falando: não, Deus quer o coração, Deus não quer o coração. Essa é a verdade. Porque um coração reiniciado dos pecados, você não vive mais praticando as concupiscências da carne. Essa é a verdade. A gente somos miseráveis, somos pecador, peca só em pensar todos os dias. E o homem não quer reiniciar os pecados. O homem quer continuar. E o inimigo tem ganhado vantagem nisso. Porque o diabo teme a Deus porque reconhece que só existe um só Deus. Agora o homem não quer reconhecer que existe um só Deus, que existe só um Salvador. Não cultuar as imagens.
não roubarás, não matarás, a lei que Moisés estabeleceu. E o povo está falando que está sendo usado por Deus. O diabo usando essas pessoas para confundir a mente do ser humano. E muitas pessoas falando, eu sou usada por Deus porque eu curo, eu liberto. Jesus falou disso, que no dia chegarão no reino de Deus, perante a Deus e falarão, Senhor, fiz obra em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Mas o Pai dirá, apartai de mim, porque pratica a iniquidade. E todo pecado é a iniquidade. Lá no livro de Provérbios, muitas pessoas parecem que não lê a Bíblia, só quer ler o que interessa, não julgais para não ser julgado. Lá no livro de Provérbios diz, não te estima do teu entendimento, mas teme a Deus e aparta do mal. A palavra não diz, continua no mal e teme a Deus. Não, teme a Deus e se aparta do mal. Essa é a verdadeira palavra. Temer a Deus, obedecer a Deus, porque foi somente um pecado, a desobediência, para expulsar os anjos do paraíso da presença de Deus. Foi somente Adão desobedecer para expulsar Adão e Eva do paraíso. A desobediência distancia o homem de Deus. Por isso que Jesus falou essa palavra que eu falei no início. Guardai as minhas palavras, porque a palavra não vem de mim, sim do Senhor que me enviou. O Espírito Santo bate e quer entrar e fazer morada e tirar você do mundo do pecado. Aquele que não quiser escutar a palavra do Espírito Santo pode custar um preço caro. Porque se você for ver as histórias dos que desobedeceram a Deus, Sansão desobedeceu a Deus. E no final ele clamou por Deus. Deus atendeu, mas ele perdeu a vida do mesmo jeito. Se ele foi salvo, eu não sei. Mas ele perdeu a vida. Então tem muitas pessoas que têm que abrir o olho. Pessoas que estão achando que estão firmes porque está na igreja, porque fala em língua, porque traz revelação ao mundo, porque revela, profetiza e acontece. Os falsos profetas, eles profetizarão e acontecerá, assim como no dia de Balaão, que Balaão profetizou e aconteceu. Essa pregação não é minha, essa da agora, mas o livro, eu vi uma pregação que diz, Balaão pregava, profetizava e tudo acontecia. E por que ele foi chamado de falso profeta? Porque ele incentivava as pessoas a não adorar a Deus, não seguir o caminho de Deus. E tem muitas pessoas que estão recebendo bênçãos, que estão recebendo visões. A Bíblia não incentiva ninguém a procurar anjo. A Bíblia não incentiva. Deus fez o homem para viver na santidade com Deus, em obediência com Deus. A igreja não muda o homem. Pessoas ao seu redor não mudam o homem. Quem muda o homem é quando o homem quer viver como Cristo. Na luta, lutando a carne contra o pecado. Porque se você anda conforme em bem e não está enfrentando luta, você não está vivendo um verdadeiro evangelho. Falsos profetas tem desde o tempo de Jesus. O diabo, quando foi atentar Jesus, ele não falou, eu vou te matar. Não, ele ofereceu riquezas, ele ofereceu bênçãos para Jesus. Então, o inimigo ele tem oferecido coisas às pessoas, e as pessoas ficam assim, eu estou agradecendo a Deus, eu agradeço a Deus. Mas na verdade, Deus não quer agradecimento, Deus quer arrependimento. Essa é a verdade de Deus. Eu não sei quantas pessoas essa palavra vai chegar, mas que essa palavra abra os olhos de muitos cristãos que estão andando em desobediência com Deus. Viva essa luta de dor de cabeça, de cansaço mental, de cansaço físico. Mas não viva dando brecha para o pecado, não. E falando que Deus é amor, que Deus é amor. Deus não é amor, não. Isso daí é a palavra da serpente, igual um pastor fala na internet. Porque a palavra correta é Deus é amor, Deus é justiça e Deus é fogo consumidor. E essa geração, a palavra diz que essa geração sofrerá mais do que Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, a palavra de Deus chegava para todos. Ninguém que ia aceitar a palavra de Deus chamava Noé de louco. Mas quando veio o dilúvio, a palavra diz que muitos quiseram bater na porta da arca. Será que naquela época não existia falso profeta? Que desviou muita gente da presença de Deus?
Então o negócio é, meu irmão, luta contra a sua carne. E o negócio é obediência nos caminhos de Deus. A igreja não te edifica, não. Agora Cristo te edifica. Cristo andou com os pecadores. Cristo andou no meio de ladrões e prostitutas. Mas ele não roubava e não se prostituía, porque ele era luz no meio das trevas. Então, seja luz no meio das trevas. Não venha com essa, cair nesse falso evangelho que estão pregando de Cristo, falando: ah, Deus é amor. Deus é amor. Mas ele não perdoou os filhos teus, porque a palavra diz que Deus ama todo o pecador. Mas Deus não perdoou quem estava lá na Babilônia se corrompendo. Quando Deus desceu fogo, só foi perdoada a família de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E Deus é amor, mas a justiça veio. E virá nessa época agora, porque João Batista disse, está escrito lá em Apocalipse, quem quiser acreditar, acredita. Se não acreditar, se comentar, tudo bem, eu vou continuar acreditando na Bíblia do mesmo jeito. Agora tem um monte de demônios aí, de anjos caídos, fazendo a cabeça de pessoas, pessoas vivendo a sua própria consciência e tá adorando a Deus, e tá vivendo nos caminhos de Deus. Essa é a minha opinião, e é o que está escrito lá. Muitos serão enganados, então esses estão sendo enganados. Pessoas conquistando riqueza, vivendo em pecado, vivendo em adultério, falando que está sendo usada por Deus. Deus está te usando, sabe em quê? Deus está te dando misericórdia todos os dias quando tu acorda para tu reiniciar o teu pecado. Para tu reiniciar os teus pecados. Isso é verdade. Deus quer que você renuncie os seus pecados e ande em santidade com Ele. Não em desobediência e falando, ah, mas eu acredito em Deus. O diabo também acredita em Deus. Acredita que só existe um único só Deus. E teme ao nome de Cristo Jesus. Então, é hora de cada um que quiser aceitar a palavra, temer a Deus, pedir força e lutar com todas as nossas forças para nós sair do pecado carnal, do pecado que conduz o homem ao inferno. Teme a Deus e a parte do mal. Não liga para o teu entendimento, só teme a Deus, porque esse mundo vai passar. A beleza desse mundo passa. E Deus está levantando varões para pregar a verdade. Arrepende dos pecados, porque quem é filho de Deus não anda pecando, porque se anda pecando, não conhece o Pai. Glória a Deus, meus irmãos.